Olá, meu nome é Ranier Araújo. Estamos aqui no ProSaúde Tech para falar um pouco da importância do consumo de água e a relação com os cálculos renais. A grande maioria das pessoas sabe que a água é uma substância importante para a manutenção da vida do nosso planeta, assim também como para nós seres humanos. Ela proporciona o que nós temos hoje na Terra, que é um bioma gigantesco e uma diversidade de vida que não se vê em nenhum outro lugar. Até hoje não se encontrou evidências de vida fora do nosso planeta, né? E todos os cientistas consideram um fator importante a água que temos aqui, que acaba proporcionando esse contexto todo para a gente ter essa variação toda de espécies e viver como a gente vive no nosso planeta. Tanto é que os cientistas eles prezam muito pela preservação da natureza e também da água, para tentar diminuir a poluição e todos os males que nós humanos causamos para a natureza, para tentar manter o nosso planeta como ele é, porque a gente sabe que os recursos que tem nele são finitos, né? Eles têm fim, um dia vai acabar. Voltando ao ponto, a gente sabe que o ser humano necessita de água para sobreviver. O nosso organismo ele é composto por 60% de água, enquanto isso em um adulto, né? Enquanto uma criança ela pode chegar até 80%, dependendo da sua idade. A água ela é renovada no nosso organismo constantemente, ou seja, constantemente a gente tem que estar ingerindo água para favorecer o nosso organismo funcionar corretamente. Se a gente cortar algum meio o meio que a gente tem de ingerir água, a gente vai provocar algum tipo de problema. Um deles é o cálculo renal, né? Pela diminuição de água, a gente pode acumular algumas substâncias no nosso rim que podem provocar os chamados cálculos renais. O ser humano ele pode passar vários e vários dias sem conseguir se alimentar, usando as nossas reservas energéticas, como a gordura corporal que a gente tem, né? Já a ingestão de líquido, em 3 dias sem ingerir nenhum tipo de líquido, um ser humano pode vir a óbito, pode morrer. As membranas do nosso corpo elas são compostas basicamente de água, e um exemplo delas é as meninges, que envolvem o nosso cérebro, juntamente com o líquor, que também protege. O líquido encefalorraquidiano, ou líquor, tanto faz, é a mesma coisa, é um fluido do cérebro espinhal e é definido como um fluido corporal estéreo. Ele é incolor, encontrado no espaço subaracnoide no cérebro e na medula espinhal, entre as meninges, aracnoide e pia mater, como foi dito antes, né? Entre as meninges, e é caracterizado por ser uma solução salina pura com baixo teor de proteínas e células, atuando como um amortecedor para os córtex cerebral e medula espinhal. Tem um outro ponto também que eu queria falar sobre algumas bebidas típicas do nosso país, por exemplo, o tereré, que é da região norte, e o chimarrão, que fica mais na região sul. São bebidas que a pessoa, quando acaba ingerindo, gera uma quantidade de líquido grande, né? Porque é consumido ali no momento e muitas vezes é de garrafa, né? E isso pode ter um problema sério. Primeiro, que a pessoa acaba eliminando muitos minerais. Mas o pior de tudo acontece quando a pessoa acha que esse tipo de líquido ele pode suprir a necessidade do consumo de água. Por exemplo, eu tomei 1 litro de tereré, 1 litro de água com chimarrão, então é 1 litro a menos que eu vou beber no meu dia a dia. Não, porque você bebeu isso em um curto período de tempo. Isso acaba gerando uma diurese muito grande. E nessa diurese grande você acaba eliminando as substâncias necessárias para o seu organismo. Você não favoreceu ele, você acabou prejudicando. Então, desconsidere a quantidade de líquido que você bebe com essas bebidas, tereré ou chimarrão. Se você tem que consumir uma quantidade X, não adere essa quantidade ao tereré ou chimarrão.
beba ele separadamente e a quantidade de líquido que você vai ingerir no seu dia de água também é separada. Existe um cálculo também para poder fazer e definir a quantidade de água que a pessoa deve beber. Muitas pessoas acham que deve ser em média 2 litros de água, mas não é. Você tem que levar em conta o seu peso. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que pese 70 quilos, ela tem que beber a cada 1 quilo de peso dela 35 ml de água, ou seja, 2.450 ml. Esse cálculo você pode fazer para todos os tipos de peso, pode ser a menos ou mais. E vocês aí, façam o cálculo, coloquem nos comentários e vamos ver quantos ml de água que vocês têm que beber e a quantidade média que vocês bebem. Garanto que a maioria das pessoas bebem menos água do que a necessidade. Eu mesmo, dependendo da condição onde eu estou, do trabalho, às vezes acabo esquecendo de beber uma quantidade adequada para o meu peso. Mas sempre tento priorizar o máximo possível próximo do que eu tenho que beber. Agora a gente vai falar sobre os cálculos renais, né? Todo mundo sabe que os cálculos renais eles são formados por algumas substâncias como cálcio, do ácido úrico, oxalatos, e eles acabam sendo acumulados na região do rim pelo fato de algum erro no metabolismo da pessoa relacionado ao baixo consumo de água, e eles ficam aglomerados ali na região do rim, né? E depois que eles pegam um certo tamanho, acabam sendo desprendidos e há um deslocamento. Esse deslocamento é onde tem a dor, acaba entrando nos ductos urinários, nos canais ali e provocam a dor. A dor ou cólica renal, que algumas pessoas chamam, ela é considerada a terceira pior dor que tem. Em primeiro lugar, a dor do infarto. Em segundo lugar, uma dor de um músculo, um nervo da face. E em terceiro lugar, o cálculo renal. Os cálculos, como eu disse, são basicamente formados por 3 tipos de substâncias, né? Mas existem também cálculos formados por bactérias, entre elas a Prometheus mirabilis, que ela faz um acúmulo de magnésio e fósforo e amônia dentro do rim. Essa aí é um dos cálculos maiores que tem. A pessoa acaba não sentindo. Na maioria das vezes, durante todo o processo da calcificação, da formação de cálculo renal, no rim, a pessoa não sente. Ela vai sentir quando a pedra começa a deslocar. O cálculo desloca. Nesse deslocamento há dor. E daí a pessoa vai procurar um médico e muitas vezes já está com muitos cálculos ou tem um cálculo muito grande e a intervenção daí vai ter que ser cirúrgica, né? Então, galera, isso daí, esse aqui é o finalzinho do vídeo. Eu agradeço pela audiência de vocês terem assistido. Quem gostou, comenta, curte, compartilha, manda pra galera aí. Valeu, obrigado e até a próxima.